Tudo? Bah, tava com saudade de vocês. Gente, acho que fazia um ano que não aparecia por aqui, né? Mas vamos lá. Eu vim hoje pra falar um pouco sobre a estratégia O Segredo dos Bancos. Ela é bem famosinha, né? É o famoso deixar de pagar. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Mas antes, deixa eu contar pra vocês por que eu não consegui cumprir meu horário. Gente, depois que a gente tem filho, o horário depois das 6, a criança acha que é dela. E trabalhar depois das 6 tá ficando bem difícil. Então, mas eu tô feliz, consegui tomar um banho, lavar os cabelos. O cabelo tá bonitinho. Então, o motivo do atraso foi esse. Mas, vamos lá. Hoje, acho ontem, enfim, não lembro. Eu recebi uma caixinha de perguntas sobre... Vou começar falando sobre isso. A pessoa pagou 5 paus, nas palavras delas, então, pra quem não sabe o que é 5 paus, é 5 mil reais, por uma estratégia de limpar nome. E fazem mais ou menos 6 meses, a pessoa queria comprar um apartamento, acho, uma casa, enfim. E até agora nada. Então, por que até agora nada? Essa estratégia, ela não é uma estratégia, tá? Ela é uma espécie de gambiarra que tu depende do juiz pra tu uma liminar, conceder uma liminar pra te conseguir limpar o teu nome, só que tu continua com dívidas. Então, tu continua endividado. Tu vai lá, às vezes, tu faz o financiamento e às vezes não. E por que às vezes sim e às vezes não? Os bancos, eles trabalham muito com rate bancário. Então, o que é um rate? O relacionamento que tu tem com o banco. Então, eles não analisam só o teu score. Eles analisam o teu rate, o teu relacionamento. Então, por que tu... Vou te financiar uma casa, por exemplo, a Caixa, que é a mais famosinha de quem financia. Vou te financiar uma casa tendo quase que absoluta certeza que tu não vai conseguir pagar. E aí, um desses casos que eu olhei esses dias, não era esse caso, mas pelo que a pessoa pagou, pelo limpa nome, ela que teria quitado todas as dívidas dela e ter um relacionamento diferente. Então, teria feito algo diferente. Mas aí, se fala muito hoje, tá? Tava olhando uma estratégia, por causa que eu tô com um cliente bem complicado. E eu tenho que analisar todas as possibilidades pra ele, tá? Por que ele é complicado? Porque ele tem um relacionamento diferente de empregador, então um relacionamento de trabalho, e aí eu tenho que tomar todos os cuidados em relação a isso. E aí eu tava olhando e pesquisando sobre a questão que os bancos fazem negociações. Então aceitam quitar a dívida, mas em contrapartida a pessoa não tem mais crédito. E isso não existe, tá? Então, teve um caso que eu tava olhando de uma pessoa que em 1999 tinha quitado uma dívida com o Banco do Brasil. Nesse caso, era o Banco do Brasil. E ele passou no concurso do banco, virou funcionário e o banco quis cobrar essa dívida do salário dele. Então, porque ele tinha recebido um desconto, como se fosse um desenrola, algo nesse sentido, ou a própria estratégia. Mas eu não imagino que seja uma estratégia, porque naquela época não se falava muito sobre essas estratégias. Então, eu imagino que tenha sido alguma outra coisa, e aí o banco descontou do salário dele, ou de uma conta bancária, agora eu não me lembro, esse valor. E ele entrou na justiça e ganhou. Então, tu vai dizer pra mim, mas eu vou ficar devendo pro banco, eu vou fazer uma negociação, e aí o banco nunca mais vai querer me emprestar um dinheiro. Isso não é verdade, tá? Quando eu tive dívidas, que foi lá em 2010, eu acho, que eu tive as minhas dívidas, que foi pra pagar minha faculdade. Eu já contei essa história, mas posso contar de novo. Eu sempre quis ter alguém na vida. E aí, ser alguém na vida, na minha cabeça, era ter um diploma de graduação,
era ser alguém realmente importante, mas eu não sabia que a gente era preparado só pra ser funcionário, não pra ser dono do próprio negócio lá na faculdade. Mas enfim, eu me formei em administração e eu saí da faculdade devendo muito dinheiro. Então, o que que eu fazia? Eu pagava, eu ia lá, negociava, estudava um semestre, né? Dos primeiros semestres eu fiz isso. Então, eu negociava o primeiro semestre, ficava devendo o próximo, negociava de novo. E ia pagando aquele anterior. Quando eu terminei, eu tinha muita dívida. Eu estava extremamente endividada. Então, eu tinha faculdade pra pagar, tinha dívida da faculdade, tinha dívida que eu tinha utilizado o limite no meu banco. Não é mais, acho que era R$ 1.500. Era um valor pequeno naquela época, mas hoje seria um valor pequeno, naquela época não era. Pra quem trabalhava de estagiária e pagava faculdade, qualquer valor era muito caro. Então, eu fiz uma negociação com a Caixa, na época que eu tinha ficado devendo o limite. E no mesmo momento que eu fiz a quitação, eu saí de lá com uns documentos para fazer o financiamento do meu apartamento. Que aconteceu 6 meses depois. Então, não tem essa de tu ficar sem crédito, de tu nunca mais conseguir ter um relacionamento, então nada. Então, o que que é mais difícil nessa estratégia? Falando em termos de estratégia, porque as pessoas acham que é um mero parar de pagar. Então, eu paro de pagar minha conta e o banco me dá desconto. Que legal. Mas que banco bonzinho esse, né? Gente, o que é mais difícil nessa estratégia não é isso, tá? É o fato de tu aguentar a cobrança. Então, tu tem que estar preparado para isso. O que que o banco vai tentar fazer? Pressão para te aceitar uma renegociação e tu ficar mais endividado. Por quê? Que estratégia boa. Que banco bom. O banco, ele vive de dinheiro. Então, o produto que o banco vende é dinheiro. Eu vendo mentoria, talvez tu venda outra coisa diferente de mim, mas o banco vende dinheiro. Então, ele quer mais que tu fique devendo pra ele. Porque quanto mais tu ficar devendo, mais ele ganha. Quanto mais tu renegociar, melhor. Então, é por esse motivo que a pressão dos bancos são muito grande em cima de uma renegociação. Imagina a minha cliente de 2 milhões lá. Ela achava que ela ia perder a casa dela, tá? Então, essa era a consequência que ela pensava que teria. E, provavelmente, sim, chegaria aí. Se ela não tivesse comigo, se ela não tivesse feito passo a passo daquilo que eu ensinei pra ela. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade quando eu falo dessa estratégia. Porque não é simplesmente parar de pagar. Imagina se ela para de pagar a pressão da casa dela. O que ia acontecer? Ela ia perder a casa. Era isso que ia acontecer. Então, tu tem que ter estratégia. Tu tem que saber o que tu vai falar pro banco quando ele te liga. E eu sempre digo, eu nunca prometo tempo. Por que eu não prometo tempo? Porque cada banco, cada cliente, cada pessoa, ela tem um tempo diferente. Como assim, Silvana? Tempo diferente. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tem dívidas com aquele banco que a gente faz ela tem dívidas com o Itaú, tá? E ela... Dizem que o Instagram derruba a gente quando a gente começa a falar o nome dos bancos, tá? Mas não é o caso. Ela tem desde 2024 dívidas com eles. E agora, ela tá comigo desde 2025, eu acho. Ou já 2024, não me lembro mais. E só agora ela tá conseguindo negociações. Então, ela já conseguiu, faltam 2, eu acho, das dívidas dela. Mas eram mais de 300 mil em dívidas. Então, que ela tá conseguindo quitar aí com 90% de desconto. O Serasa nunca entrou nessa jogada, tá? A gente até olha lá pra ver se tem alguma coisa. Mas a gente não conta com o Serasa. Então, tem pessoas que conseguem nos 6 meses, tem pessoas que conseguem 1 ano, tem bancos que são mais rápidos e tem outros que são mais complicados de dar desconto. Então, o tempo, eu nunca prometo tempo, eu prometo desconto. E os meus descontos, como vocês têm visto aí nas minhas postagens,
eles estão em torno de 90% ou até mais. Mas por quê esse desconto tão grande em tão pouco tempo? Por que eu não preciso esperar meus 5 anos lá pra caducar minha dívida no Serasa? Quando a gente faz a estratégia certa, então o que seria uma estratégia certa? Primeiro, tu precisa aguentar a pressão. Então tu tem que estar forte mentalmente para aguentar essa pressão. Então, dentro da minha mentoria, os primeiros 4 encontros são para trabalhar essa mentalidade. Eu quero tu forte, eu quero tu sabendo o que tu tá fazendo. Os outros 4 encontros são planejamento financeiro. Porque não adianta de nada tu ter mentalidade forte, mas tu não tem dinheiro. Então, eu preciso que tu faça planejamento financeiro. Simplesmente, eu preciso que tu faça reserva. Eu preciso que teu custo de vida caiba dentro do teu planejamento financeiro. Então, os 4 segundos encontros são para isso. É fazer planejamento financeiro, é fazer renda extra muitas vezes. No caso dessa cliente ali dos 2 milhões, ela saiu do trabalho, então a gente guardou a reserva, para reserva esse valor, a indenização dela, parte do valor, não todo. Por quê? Porque a gente precisa ter dinheiro para negociar. Então, mentalidade forte, reserva de emergência, estratégia. Estratégia é segredo dos bancos, nem sempre é a primeira opção. Nunca é. Só que às vezes ela é a única. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado em relação a isso. Montar cada palavra que tu vai falar pro banco em cada ligação. Então, palavra por palavra, até tu conseguir o desconto pra pagar pelo valor que tu quer pagar. Mas aí as pessoas me falam, qual valor eu pago numa estratégia? Muitas vezes as pessoas não esperam chegar no desconto de 90%. Eles pagam antes. Qual é o valor correto? O valor que tu acha que é justo. Então, quem dita a regra desse jogo é tu. Tu tira o poder do banco quando tu usa essa estratégia e tu começa a ser dona do teu dinheiro. Hoje uma pessoa me chamou. Essa história foi engraçada. Na verdade, eu tinha chamado ela. Eu tinha começado a me seguir. Não sei de onde ela veio, tá? E ela começou a me seguir. Eu chamei lá, dei oi. Pode ser do link patrocinado, pode ser. Porque é seguidora de outra pessoa e me seguiu, enfim. E aí ela respondeu pra mim que tava tudo bem. Que ela não tinha problema com dívida, tava tudo certo. A vida dela. Que ela ia ficar no meu Instagram pegando dicas de grátis pra resolver a situação. Aí eu falei pra ela, tá, mas qual é a tua situação? Eu me encerrei em uma empresa e tô com dívida. E aí eu só respondi pra ela, bom, então nós estamos com um problema. Porque quando é dívida de CNPJ que vai pro CPF, o risco de o banco te processar é bem grande. E aí ela ficou alerta em relação a isso. A gente já tá começando a olhar quais dívidas que ela tem, quais valores. Eu ainda não sei nada dela. Só sei o nome dela, na verdade. Mas é esses cuidados que a gente tem que ter. Então, a minha responsabilidade quando eu chego aqui e digo, já ajudei a negociar 500 mil em dívidas. Na verdade. Nos próximos 6 meses, eu fecho meu 1 milhão de dívidas negociadas. O que eu tô trabalhando agora, provavelmente em 2027, as pessoas vão estar negociando e eu vou estar quase chegando no meu 1,5 milhão. Mas que legal. Só que é com muita responsabilidade. É com muito pé no chão. É cuidando cada detalhe das pessoas. Então, cada vínculo que tu tem com alguém, eu vou cuidar. Eu cuido do vínculo empregatício que tu tem se tu trabalha em banco. Acontece, tá? Eu tenho que olhar quais as penalidades que essa pessoa vai ter lá. Então, a gente fica de olho nisso. A gente fica de olho na tua empresa. Então, que consequência tem com a tua empresa? Por exemplo, eu tenho uma outra cliente que ela tem dívida, acho que mais ou menos umas 20 pessoas.
tá? Pessoas, assim, CPF. Acho que não é idiota. A princípio, não. É só pessoas, amigos, conhecidos, parentes, não sei o quê. E aí, essa semana eu olhei e ela tá com uma cooperativa, uma dívida em cooperativa, já em processo. Não, o que é isso? A cooperativa tá começando a se mexer para processar ela. Então, quando vem dívida, e eu sou tão sortuda que todas as empresas que eu pego têm dívida de cooperativa. Eu nunca vi alguém tão sortudo quanto eu. A cooperativa a gente tem que ter muito cuidado, justamente por causa disso. Então, qual é o risco da cooperativa? Por exemplo, tem uma cliente que tem 6.500, eu acho, dívida de cooperativa. Numa cooperativa. Mais ou menos um ano ela tá fazendo reserva, mas ainda não tem dinheiro pra quitar, porque a cooperativa a gente não vai conseguir 90% de desconto, então esquece. Se a gente conseguir 60%, nós ficamos felizes e abrimos um espumante pra tomar junto. Mas normalmente é 60% no máximo que a gente consegue com a cooperativa. E essa cliente, ela já tá na fase do escritório. Então, o que é a fase do escritório? Tem um escritório de advogados já entrando em contato com ela. Nós estamos, claro, já tem protesto, tá? Nesse caso, o CPF tá protestado, a cooperativa em 15, 20 dias já faz esse protesto, então a gente já tá preparado para isso também. E vai ter risco de processo. Só que o risco de processo, ele te dá uma oportunidade única de fazer uma ótima negociação. Então, estamos de olho nessa fase aí, para fazer a quitação, então, desse cartão de 6 mil e pouco por 13.500, enfim. Essa é parte, por isso que tu tem que ter um estrategista de dívidas. Eu vi que a Gi tá aqui. A Gi também é estrategista, fazendo propaganda. A gente tem que ter uma estrategista de dívidas do nosso lado. Então, a estratégia segredo dos bancos não é simplesmente tu parar de pagar uma conta e ficar esperando sentado lá que o banco vai vir e vai te dar um desconto e tu vai sair feliz da vida, que vai fazer uma quitação de dívida e amanhã tu tá numa situação pior do que antes. Então, eu escuto muito, assim, eu participo muito de grupos endividados, principalmente no Facebook, porque as pessoas adoram entrar nesses grupos para tirar dúvidas. Então, não se surpreenda se você fizer uma pergunta num desses grupos, ou grupos de advogado, ou grupo de endividados, ou estrategistas, enfim, e eu responder. Porque eu tô sempre lá. Eu respondo. Só que eu respondo a resposta que a pessoa não gosta de ouvir. Então, quando eu falo que limpa nome é ruim, é ruim. É uma liminar que o juiz vai caçar em algum momento e tu vai estar endividado. Na verdade, tu vai estar pior que antes porque tu tem um financiamento. Então, respondendo a caixinha de perguntas, limpa nome é furada. E a gente precisa ter muita responsabilidade. Precisamos cuidar das pessoas. E eu acho que essa é a parte do meu trabalho que eu mais gosto. Cuidar da pessoa. Cuidar do CPF, cuidar de um CNPJ, cuidar de cada estratégia. É legal chegar aqui e falar, economizei 500 mil em dívidas. Adoro, pro meu ego faz muito bem. Mas é com responsabilidade, é com cautela, é com cuidado, é cuidando do risco de processo. Então, tem bancos que, dependendo do valor, a gente tem um risco maior de ser processado. As cooperativas, como eu falei sempre, tá? Então, 5 mil reais já é suficiente para ter um risco de um processo. A gente cuida disso. A gente fica de olho em cada movimentação do banco. E daí tu vai perguntar, mas como que tem essas movimentações? Como vocês ficam de olho nas movimentações? A gente trabalha com o Jus Brasil, no nosso lado. Então, ali a gente observa as movimentações de processo. Serasa a gente usa para ver os protestos e o que está negativado. As ligações dos bancos. Então, cada fase de ligação é diferente. Então, a gente tem uma estratégia para cada etapa dessa estratégia. Então, por favor, não achem que é só eu paro de pagar e não acontece nada comigo. Não faz isso contigo. Não cometa esse erro, porque esse erro é grave
tu tem um risco de processo, tu tem um risco de perder um bem, então não sai aplicando pra tudo quanto é coisa. O que são dívidas de baixo risco? Que eu posso usar essa estratégia. Empréstimo, o limite da conta, que é o famoso cheque especial, então empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito. Todas as outras eu não posso usar. Esse dia um moço me procurou que tava com dívida com 8 agiotas. Pra agiota, gente, não. Se tu parar de pagar, a chance de tu ter um problema grave é sério, tá? Então, não queira dar o caô no agiota, porque não vai funcionar. Então, a estratégia do segredo dos bancos, eu posso usar cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. Demais dívidas não use, não faça, porque vai dar ruim. Mesmo assim, cuidado com cooperativas. Então, se tu vai sair fazendo, cuidado com as cooperativas. Que mais? Conforme o valor da dívida tem um risco maior de processo em todos os outros bancos, então tem que observar isso. E por isso é muito importante tu estar com uma estrategista de dívida do teu lado, que vai te acompanhar em cada passo. Cada passo é importante? Sim. Cada um tem uma estratégia. Então, eu tenho um método, adoro brincar com ele, adoro fazer as pessoas ganhar dinheiro, então acho que isso é o mais legal da história. Porque quando uma pessoa economiza, por exemplo, 100 mil numa dívida de 150, que é o caso que eu tô lembrando agora, imagina a felicidade dessa pessoa. O que ela faria com esses 100 mil reais? E eu brinco que eu nunca mais quero ver a pessoa endividada. Eu acho que esse é o grande legal. Além de, claro, mudar a vida de alguém. Assim, eu brinco, eu tenho uma cliente que faz 1 ano que ela tá comigo. Agora não tá mais, agora já tá livre. 1 ano que ela ficou comigo e a vida dela mudou da água pro vinho. Então, é isso que a gente faz quando a gente trabalha com estratégia, quando a gente trabalha com risco controlado, quando a gente faz as coisas sério. Então, hoje eu respondi uma caixinha de pergunta a respeito do fato de eu chamar a pessoa para conversar e não querer responder, ou não querer ajudar, ou não cobrar um valor para ajudar pelo WhatsApp. E isso tem a ver com a responsabilidade no meu trabalho. Então, eu entrego qualidade, eu entrego responsabilidade e eu cuido de cada pessoa. Então, se tu não quer olhar no meu olho, sinto muito. A gente não vai trabalhar junto. Porque aqui a gente trabalha olho no olho, de mãos dadas, até tu quitar a tua última dívida. Então, enquanto tu tiver uma dívida, tu vai estar comigo. Eu espero ter respondido para vocês rapidamente sobre esse segredo da estratégia dos bancos. Ou estratégia e segredo dos bancos. Vou lá. Que é a pessoa que tem filho pequeno, então a criança vai começar a gritar daqui a pouquinho. Mas estamos com a agenda aberta. Precisa de minha ajuda, me chama. Meu WhatsApp tá no link da bio, então fica à vontade. Dúvidas, sugestões, tudo que tu tiver, me manda aí que eu respondo sempre, tá? Então, meu Instagram, meu WhatsApp não tem IA, só eu que respondo. Então, se eu demorar pra responder por esse motivo, tá? Gente, eu prometo que eu vou fazer lives mais seguidos, não vou demorar mais 1 ano pra voltar. Vou começar a falar mais sobre estratégia de dívida, sobre mentalidade, porque a gente precisa ter mentalidade forte pra suportar muita coisa. Mas eu não disse pra vocês por que uma renegociação é ruim, né? Justamente porque tu vai pagar muito mais caro. Então esse é o principal motivo. O segundo, porque tu faz uma confissão de dívida e tu tem risco de ser processado. Ninguém quer pagar o advogado, né? Ninguém quer enfrentar um processo, então vamos ter cuidado em relação a isso. Não é só sair pagando, só sair deixando de pagar. A gente tem responsabilidade. Beijos e até a próxima.